Olá, turma, tudo bem? Hoje iremos falar um pouco sobre instalações hidrossanitárias. Quando falamos em instalações hidrossanitárias, estamos falando em tubulações, em dimensionamentos, né, do sistema de água fria, do sistema de esgotamento sanitário, do sistema de água pluvial, do sistema de água quente, do sistema de gás, né, de gás de cozinha. Então, quando falamos em sistema, né, de dimensionamento de água, a gente está falando no sistema aí de água fria e água quente. Quanto à água fria, estamos falando da norma pertinente NBR 5.626, que trata da instalação predial de água fria. Então, para essa norma, né, para esse sistema, para esse dimensionamento, temos que saber algumas terminologias, como por exemplo, né, que no caso a terminologia ela reproduz algumas definições apresentadas nesta NBR, na NBR 5.626. Então, água fria, o que é água fria? É uma água à temperatura dada pelas condições do ambiente. Já a água potável é aquela que atende ao padrão de potabilidade determinado pela Portaria 36 do Ministério da Saúde. E a gente tem o alimentador predial. O alimentador predial é a tubulação que liga a fonte de abastecimento a um reservatório de água de uso doméstico. Então, só para vocês terem uma ideia, né? A gente tem agora um feedback, um bate-papo para vocês saberem as terminologias adequadas para o sistema de abastecimento de água. O aparelho sanitário, todo mundo sabe, é o componente destinado ao uso da água ou ao recebimento de dejetos líquidos e sólidos. Inclui aí nessa definição aparelhos como bacias sanitárias, lavatórios, pias, lavadoras de roupa, lavadoras de prato, banheiras, entre outros aí que incluem nessa categoria de aparelho sanitário. Já o barrilete é a tubulação que se origina no reservatório e da qual derivam as colunas de distribuição, quando o tipo de abastecimento ele é indireto. Né? Então, neste caso, o abastecimento direto pode ser considerado como a tubulação diretamente ligada ao ramal predial ou diretamente ligada à fonte de abastecimento particular. Então, o barrilete nada mais é o sistema de tubulação que vai fazer a distribuição para o sistema interno dos ambientes, né? Seja ele residencial, né, através das residências multifamiliares ou residências comuns, ou também prediais, né, de sistemas de prédios, aí com 10 andares, 20 andares, 5 andares. Então, o barrilete se trata aí dessas colunas de derivação, distribuição, né, para um abastecimento indireto. Então, abastecimento indireto nada mais é que eu tenho o reservatório. E o abastecimento direto, eu não preciso utilizar o reservatório, eu tenho a concessionária de água e a água vai levar a concessionária da água, quando joga água para nossa residência, ela vai passar pela tubulação e vai chegar diretamente às torneiras, né, aos vasos sanitários, às louças sanitárias. E já o sistema de abastecimento indireto, eu preciso ter um reservatório de armazenamento dessa água para que possa ser levada à distribuição para os ambientes da minha residência. Já a coluna de distribuição é a tubulação derivada do barrilete e destinada a alimentar os ramais. O diâmetro nominal, que é chamado de DN, é o número que serve para designar o diâmetro de uma tubulação e que corresponde aos diâmetros definidos nas normas específicas de cada produto. Então, a gente sabe que o fabricante, né, ele vai produzir as peças, as tubulações, de acordo com o diâmetro nominal. O dispositivo de prevenção ao refluxo é o componente ou a distribuição construtiva destinado a impedir o refluxo da água em uma instalação predial de água fria, ou desta para uma fonte de abastecimento. Então, a gente sabe, né, que no sistema de abastecimento de água também existe o refluxo, né, dessa característica. Por quê? Né, eu tenho todo o sistema aí produzido,
mas ele pode, através de uma entrada de ar ou não, ter o refluxo do sistema. Então, o dispositivo de prevenção ao refluxo, ele vai impedir o refluxo da água em uma instalação predial, né? E o duto, o que é o duto, gente? É um espaço fechado, projetado para acomodar tubulações de água e componentes em geral, construídos de tal forma que o acesso ao seu interior ele possa ser tanto ao longo do seu comprimento em pontos específicos. Inclui também o shaft, que é normalmente entendido como duto vertical. E aí a gente tem a fonte de abastecimento, que é o sistema destinado a fornecer a água para instalação predial de água fria, que pode ser pública, da concessionária, né? Ou qualquer sistema particular de fornecimento de água. No caso da rede pública, considera-se que a fonte de abastecimento é a extremidade ajusante ramal predial. Então, a gente sabe que existe o tipo de abastecimento de água pública e o privado. Né? Um exemplo do privado é o poço artesiano, né? Que eu posso construir aí sem problema nenhum, mas que eu tenho que e preciso da outorga d'água ou da dispensa de outorga d'água, dependendo aí da minha vazão a ser utilizada. A instalação elevatória é o sistema destinado a elevar a pressão da água em uma instalação predial de água fria. Então, quando a pressão disponível na fonte de abastecimento for insuficiente para o abastecimento do tipo direto, lembrando que o tipo direto é a água, vai chegar diretamente às pias, às torneiras, às louças sanitárias, que eu não preciso de um reservatório d'água. Então, para o suprimento do reservatório elevado, no caso do abastecimento do tipo indireto. Já o tipo indireto, eu preciso do reservatório d'água. O metal sanitário nada mais é que uma expressão usualmente empregada para designar as peças de utilização e outros componentes utilizados em banheiros, cozinhas e outros ambientes do gênero, fabricados aí em ligas de cobre, por exemplo, torneiras, registro de pressão, registro de gaveta, misturadores, válvulas de descarga, chuveiros, duchas, bicas de banheiras. E o nível de transbordamento? Nada mais é que o nível do plano horizontal, que passa pela borda dos reservatórios, né, do aparelho sanitário ou outro componente. E no caso de haver o extravasor associado ao componente, o nível daquele plano horizontal que passa pelo nível inferior do extravasor. E o plástico sanitário é uma expressão usualmente empregada para designar as peças de utilização e outros componentes utilizados aí como banheiros, cozinhas, outros ambientes aí como área de serviço, né? E aí a gente tem que eles são fabricados em material plástico, por exemplo, as torneiras, os registros de pressão, os registros de gaveta, os misturadores, as válvulas de descargas, os chuveiros e as duchas. Quando falamos no ponto de utilização da água, logicamente a gente fala o quê? Que é a extremidade ajusante do subramal, a partir de onde a água ela tem aí a sua distribuição, né? Então, quando falamos aí do ponto de utilização da água, ela tem, a partir de onde a água fria passa a ser considerada água servida. Então, qualquer parte da instalação predial da água fria, a montante dessa extremidade, ela deve preservar as características da água para o uso a que se destina, logicamente, né? E o ramal? O que seria o ramal, né? É a tubulação derivada da coluna de distribuição e destinada a alimentar os sub-ramais. O ramal predial nada mais é que uma tubulação compreendida entre a rede pública de abastecimento de água e a extremidade a montante do alimentador predial ou da rede predial de distribuição. O ponto onde determina o ramal predial deve ser definido, na realidade, pela concessionária de abastecimento, né? E já a rede predial de distribuição é o conjunto de tubulações constituídos de barrilete, ou nada mais que umas colunas de distribuição em ramais e subramais, ou de alguns desses elementos destinados a levar as águas aos pontos de utilização. O refluxo da água, né, a gente tem que é o escoamento da água
ou outros líquidos e substâncias provenientes de qualquer outra fonte, que não a fonte de abastecimento prevista, para o interior da tubulação, destinada a conduzir a água desta fonte. Inclui-se aí, neste caso, a retrosifonagem, bem como outros tipos de refluxo, né? Como, por exemplo, aquele que estabelece através do mecanismo de vasos comunicantes. E a gente tem o registro de fechamento, que nada mais é que um componente instalado na tubulação e destinado a interromper a passagem da água. Então, ele deve ser utilizado totalmente fechado ou totalmente aberto. Geralmente, emprega-se aí registro de gavetas ou de esfera. Em ambos os casos, o registro deve apresentar secção de passagem da água com área igual da seção interna da tubulação, onde será instalado. Né? E o registro de utilização? É o componente instalado na tubulação e destinado a controlar a vazão da água a ser utilizada. Então, geralmente, empregam-se os registros de pressão ou válvula Globen subramais. Já a retrosifonagem, a gente tem que é o refluxo da água usada proveniente de um reservatório, aparelho sanitário ou de qualquer outro recipiente para o interior de uma tubulação, devido à sua pressão ser inferior à pressão atmosférica. Já os subramais, a gente tem que é uma tubulação que liga o ramal ao ponto de utilização. A tubulação de extravasão é uma tubulação que destina a escoar o eventual excesso de água de reservatório, onde foi superado o nível de transbordamento. E a tubulação de limpeza nada mais é que uma tubulação destinada ao esvaziamento do reservatório para permitir a sua limpeza e manutenção. Gente, tudo isso aí que falamos até agora é a terminologia utilizada para o sistema de abastecimento de água. Muita informação, né, para a gente ficar lembrando. Então, quando a gente fala no sistema de abastecimento, a gente sabe que o abastecimento da água ela pode ser público através da concessionária ou privado através das nascentes de poços artesianos, ou ele pode ser misto, ele pode ser público e pode ser privado. Eu posso ter água, né, através do sistema público da concessionária, ou eu posso fazer um poço artesiano, por exemplo, né, tendo os dois sistemas. E o sistema de distribuição, lembrando que ele pode ser direto, indireto, hidropneumático ou misto. No sistema direto, a gente tem que a água ela provém diretamente da fonte de abastecimento. Então, a distribuição direta normalmente garante a água de melhor qualidade, né, devido ao padrão, devido à taxa de cloro residual existente na água e devido à inexistência de reservatório no prédio. O principal inconveniente da distribuição direta no Brasil é a irregularidade no abastecimento público e a variação da pressão ao longo do dia, provocando problemas no funcionamento de aparelhos como chuveiros, por exemplo. O uso de válvulas de descarga não é compatível com esse sistema de distribuição. Já no sistema indireto, a água ela provém de um ou mais reservatórios existentes no edifício. Esse sistema pode ocorrer com ou sem o bombeamento. Quando a pressão for suficiente, mas houver descontinuidade no abastecimento, há necessidade de prever o reservatório superior e a alimentação do prédio será descendente. Quando a pressão for insuficiente para levar água ao reservatório superior, deve ter dois reservatórios, um inferior e outro superior. Do reservatório inferior, a água é lançada ao superior através do uso de bombas de recalque, ou seja, motobombas, e o sistema de distribuição indireto com bombeamento é mais utilizado em grandes edifícios, onde são necessários aí grandes reservatórios de acumulação. Então, essa é a diferença, né? Já no sistema misto, a gente tem que o sistema misto é aquele no qual existe distribuição direta e indireta ao mesmo tempo. Já no sistema hidropneumático de abastecimento, ele dispensa o uso de reservatório superior, mas sua instalação ela é cara, sendo recomendada somente em casos especiais para aliviar a estrutura. Né? Então, gente, até agora falamos um pouquinho sobre o sistema de abastecimento de água.
Mas nesta disciplina, né, nesse assunto, instalações hidrossanitárias, lembrando que envolve sistema de esgotamento sanitário, sistema de água pluvial, sistema de água quente e sistema de instalação de gás. Então, por enquanto, vamos ficar por aqui, né, porque tem muita informação para vocês associarem, e nas próximas aulas, nos próximos vídeos, a gente vai estar falando um pouquinho referente aos outros assuntos. Um abraço e até mais.